40 minutos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no texto da festividade. Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos fazer menção de 3 versículos a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 15, 16 e o 17. Glórias a Deus. Creio que todos acharam. Diz assim o texto: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Podem se assentar todos, por gentileza. Queridos, rapidamente eu vou apresentar 3 temas de apostilas que eu trouxe hoje, rapidamente. Um eu já trouxe aqui algumas vezes, que é aprendendo a vencer as batalhas desse mundo tenebroso. A segunda apostila é a Antropologia Bíblica Cultural, com o tema Aspectos da Conversão Religiosa. Nessa apostila a gente explica os conceitos e os significados e fazemos comparações para que a gente tenha a noção e a dimensão, o efeito de uma conversão em Cristo. E batalha espiritual. Qualquer uma dessas apostilas, apenas R$5, o valor bem acessível. Se você puder nos abençoar, é uma das formas que a gente utiliza, porque a gente vive do ministério, sustentamos a nossa família através do nosso ministério. Você vai estar nos abençoando e levando uma palavra de ensino para a sua casa. Queridos, o tema ele é espetacular: mensurável amor de Deus. O versículo também ele é de certa forma interessante, porque ele faz parte de alguns conjuntos de textos da Bíblia que por si só ele já se fala. É um texto tão aparentemente simples, numa linguagem gramatical, mas profundo, que até um novo convertido, quando ele tem uma primeira oportunidade, é um texto que ele costuma falar, porque ele é direto, ele é claro, mas não deixa de ser profundo. E eu posso falar também sem medo que quando a gente olha para todo o torno da Bíblia, é um dos textos mais extraordinários. Quando a gente pega alguns aspectos dele, ele faz parte de um conjunto em que Jesus está falando sobre novo nascimento, em que Jesus está falando de pessoas que são alcançadas pelo evangelho que ele estava trazendo, pela mensagem que ele trazia. E aqui no caso, a gente depara no capítulo 3 com Nicodemos. A partir de Nicodemos, depois de todo o cenário que é explicado, ele chega na chamada segunda seção deste capítulo, em que ele fala sobre Moisés como um símbolo ou um protótipo daquilo que seria a salvação. Sendo que nesta linguagem, ele apresenta o ato de Moisés levantar uma serpente, para que o povo ali pudesse ser alcançado pela misericórdia de Deus. Ele inicia ensinando ao mestre da lei os aspectos de uma transformação. E é muitas das vezes esse texto
que faz a gente ter algumas indagações equivocadas. Por exemplo, é comum a gente falar que Cristo, ele não é religioso, ou a igreja não tem religiosidade. Só que no aspecto bíblico, a religião é importantíssima, porque o significado dela é estar ligado é estar preso a algo. Então, logo, esse capítulo, ele valoriza isso, expressando que o modelo antigo, no caso, a partir da visão de Nicodemos, querendo entender o que significa essa transformação, e aí ele deixa claro que o processo, ele é diferente. Isso aqui é tremendo. O texto é mesmo, os profetas são os mesmos, a base é a mesma, mas a revelação é diferente. A visão em que eles enxergavam o texto, ela se aplicava muito mais a um conjunto de regras, de práticas. E aí vem a parte interessante. Não é que a Bíblia não falava de sentimento, porque ela fala de sentimento, de relacionamento, de intimidade e do amor de Deus no Antigo Testamento. Um exemplo disso é Jeremias capítulo 29. Quando você pega Jeremias capítulo 29, quando ele vai falar que eu que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, o que ele está querendo dizer com isso? Ou seja, que o povo está sendo levado em cativeiro, que o povo está em cativeiro, mas quando ele fala do pensamento que ele tem, ele está falando o seguinte, que tudo aquilo que eu projeto para vocês é baseado naquilo que eu sinto e aonde vocês podem chegar. Tanto que a linguagem do texto vai seguir que Deus, no caso do texto de Jeremias, que quem o procura vai ser achado por ele, quem o procura vai encontrá-lo. Então você vai perceber claramente na Bíblia que ela traz essa ideia de relacionamento, de amor, de dependência, e ela deixa bem claro que desde o início o que Deus queria construir era uma relação que demonstrasse o amor que ele tinha pela humanidade. Quando você vai pegar a Bíblia Sagrada lá em Gênesis, para a gente poder entender isso aqui, ele vai deixar bem claro que a mulher vai gerar dores por causa do erro dela. O homem tem que trabalhar por causa do pecado dele. Mas o texto também deixa claro que dá semente da mulher. Ou seja, na linguagem humana, e pegando para aquele período, para aquela época, dos momentos que mais a mulher ficava mais frágil no aspecto biológico, era justamente na gestação. Primeiro porque você não tem a ciência de hoje, a tecnologia de hoje, e toda uma estrutura para que possa fazer com que esta mulher, para que esta mãe, ela possa gerar com tranquilidade. E mesmo assim, com todas essas questões, nós sabemos de algumas gestações que pode até levar a mãe ou a criança a óbito. Agora imagine numa época que você não tinha toda essa evolução. Só que tem um detalhe do texto, ele usa essa linguagem do período frágil, do período mais complexo, desse período que parece que é uma linha tênue entre a morte e a vida. E ele vai dizer claramente, é através dessa semente que eu vou gerar o meu amor sobre essa humanidade. No momento de tristeza, no momento de pouca força, vai ser nesse momento que vai ser gerado o meu amor, o meu cuidado, o meu tratamento. Porque a promessa é aquele que é todo poderoso, que viria por amor para poder transformar vidas. E aqui está a diferença. Falar de amor, apesar do texto ele ser direto e simples, quando a gente se aprofunda, aí o assunto se torna complexo. Por quê? Por mais que a gente entenda que Deus amou o mundo de tal maneira, quando a gente fala desse assunto, a gente costuma começar pelos nossos sentimentos. Só que tem um detalhe, os nossos sentimentos são frágeis. O ser humano às vezes ele até fala que ama sem amar. Muitas das vezes ele não fala que ama, mas ama. Por que isso? Porque o ser humano ele vive numa gangorra emocional
como se falar que ama alguém ou demonstrar amor significa demonstrar fragilidade, demonstrar que ele não tem condições. O mundo ensina que você não pode se abrir para alguém, porque se você fizer isso, você pode passar pelo fracasso da decepção, pelo sofrimento da perda. Por quê? Porque você se abriu para demonstrar sentimento e não teve essa troca. A gente costuma fazer isso, mas agora olha para Deus. Que troca a gente poderia dar? Quem mais decepcionou fomos nós. Quem mais errou fomos nós. Aleluia. Quem mais comete falhas somos nós. Quem vive nessa gangorra de sentimento, até mesmo em relação a Deus, quantas das vezes nós que aqui estamos, dobramos os nossos joelhos, falamos com Deus que amamos Ele acima de qualquer coisa, mal a gente acaba a oração, a gente cai na falha. E aí tem um detalhe: se isso acontece de uma pessoa para com outra, amizades acabam, relacionamentos são destruídos, pessoas perdem o contato. Por quê? Porque a gente quer uma troca de amor do mesmo equilíbrio. Só que amor não se equilibra. Amor, ele não se compara em relação a um ao outro. É tão sério isso que hoje se ensina que ninguém pode amar de cara. Seja um amor de amizade, seja um amor familiar, um amor de amigos. Porque hoje é ensinado que tudo tem que ter uma troca. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu estou falando aqui de amor humano por enquanto. Quando você vai falar, por exemplo, de Isaac, ele olha aquela mulher e ele ama de cara. Ela não precisou dar nada em troca. Ela não precisou fazer nada. Ele olhou, e a Bíblia é clara, quando você pega a ideia do original hebraico, ele não entra na tenda para um costume judaico apenas como era feito na época, não. Ele olha e o sentimento grita dentro dele. Ele olha e o sentimento arde no coração dele, porque ele olhou e amou. Ele olhou e teve sentimentos. É tão sério que isso às vezes hoje nos atrapalha a amar, porque adorar a Deus é demonstrar amor. Adorar a Deus não é cantar bem, não é pregar bem. E aí eu sempre falo isso: quando você tem domínio de tribuna e se você não tiver nenhuma dependência de Deus, você pode pregar bem. É fato. Você sem graça e sem unção pode pregar bem. E eu vou mais longe: se a pessoa tiver nome, ela não precisa nem orar, porque ela só de pregar com o nome ou cantar com o nome, o povo adora. Porque na realidade o povo não está adorando. Por exemplo, achei uma coisa linda aqui: o louvor que foi cantado na harpa, eu preferi ouvir. Você reparou como a gente deixa de amar a Deus? Como é que a gente adora Ele? Até as músicas que a gente canta falam mais da gente do que dele. Como é que a gente entende esse amor? Se até para a gente dar glória eu tenho que ouvir no louvor que eu vou vencer. Para eu poder adorar, eu tenho que ouvir no louvor que um dia eu estava embaixo, mas que Deus vai colocar eu em cima, porque Ele é fiel para fazer isso. Como se, olha, continue na presença, porque a vitória vai chegar. Não, você não tem que estar na presença porque a vitória tem que chegar. Você tem que estar na presença porque o amor dele te alcançou. O que Ele fez por você, o que Ele fez por mim, ninguém faria. Sabe por quê? Esse comportamento que o texto fala, e aí entra a linguagem: de tal maneira. Sabe o que ele está falando aqui? É como se Deus olhasse, e me permita-me usar algumas palavras que na linguagem para Deus são chulas. É como se Deus, Ele olhasse para mim e para você e se apaixonasse de uma tal maneira que Ele falasse: eu vou enviar a melhor coisa que eu tenho. E qual a melhor coisa que eu tenho? É o meu filho. É Ele que eu vou enviar para demonstrar esse amor por essa humanidade. Não há trocas. Se você lê o texto, qual era? Porque às vezes a gente lê algumas passagens, eu sempre falo isso, até ministrando em sala de aula ou em palestra.
Você não precisa entender grego, hebraico, aramaico para entender a Bíblia. Para você se aprofundar em terminologia de palavra, ok. Para entender a Bíblia, você tem que prestar atenção no que você está lendo. Só que a gente fica muito mais marcado, às vezes, com a ideia de um texto, não com o escrito do texto. Por exemplo, o que faz a gente ficar marcado nesse texto? É destacar a ideia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual é a visão de cara que a gente gosta? É a sensação de alívio. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Ainda bem que ele enviou alguém. Só que não era isso que Deus estava falando. Quando você pega o texto aqui, a resposta começa onde? Em Nicodemos. Nicodemos quer entender, calma aí, esse homem é perseguido, esse homem é maltratado, as pessoas perseguem ele, porque a mensagem dele é simples. Eu quero entender isso, eu quero entender essa mensagem. Eu já vi pregador pregar que Nicodemos foi à noite, porque estava com medo de represália. Esquece isso, a ideia não é essa. Qual é a linguagem do texto? Ele queria um tempo hábil para conversar, para extrair de Cristo as suas indagações. Ou seja, ele olhava para o modelo religioso da época, ele não via esse amor todo, ele não via essa preocupação toda. Sabe o que Jesus ele fez? Vou te explicar numa linguagem básica para você entender. Sabe aquela pessoa que some da igreja e às vezes, em vez da gente correr atrás dela, a gente fala que a obrigação é do outro? Por quê? Porque a gente não ama. Se a gente ama, a gente pergunta. Se a gente ama, a gente vai atrás. A gente não espera que tenha um grupo de visita ou que o pastor vai, não. Se o pastor for, amém, mas eu vou procurar primeiro, eu vou mandar uma mensagem primeiro, eu vou atrás primeiro, porque se eu amo, eu estou preocupado com essa pessoa. Foi o que Jesus ele fez. Ele não esperou você melhorar e eu melhorar. Ele não esperou a humanidade entender o que é amor. Ele fala, primeiro ele vai respondendo, começando com Nicodemos: é necessário nascer de novo. E aí quando ele fala, é necessário nascer de novo, a primeira visão, e eu vou entender, eu vou ter que respeitar Nicodemos. Se ele está falando de alguns aspectos teológicos, a primeira visão dele é a ideia da ferramenta, do instrumento. Lógico, ele vai pensar, calma aí, esse homem faz milagre um atrás do outro, será que ele está querendo que eu volte para o ventre? Será que é capaz? Porque eu já vi ele fazer coisa aqui. E aí você vai pegar a concepção do texto e ele vai entender. Ele está falando o quê? Do processo. Quantos pais você conhece? Eu creio que você já conheceu, que não queriam um filho, que ele veio numa hora indesejada, em que você não estava pronto. E aí vem os sentimentos, aí vai depender de pessoa para pessoa. Alguns vão ter medo. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou amar? Eu não conheço, eu estou carregando um corpo estranho. Só que tem um detalhe, vai passar a primeira semana, a segunda, um mês, você sem perceber, já está apaixonando, já está amando, você nem conhece ainda, aí você já começa a fazer plano. Só que às vezes a gente esquece que a criança que está nascendo um dia, ela vai crescer, ela é herança, vai dar os próximos passos. E aí tem um detalhe, mas mesmo assim, quando você ama, você sonha, você projeta, você vê à frente. O amor, ele é isso. Ele faz você desejar coisas que aparentemente não estão nem aqui. E faz você se fortalecer com aquilo que nem aconteceu. É por isso que a Bíblia fala que um dos marcos de uma igreja que ama Cristo é o amor pelo arrebatamento. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu não vejo a hora. Eu sonho, eu não espero o momento. A alegria que vem na alma, o desejo que vem. Ah, Marcelo, mas tem as coisas aqui na terra. Eu sei, mas quando eu lembro dele, eu não vejo a hora de estar com ele, caminhar com ele, viver com ele, deitar a minha cabeça no ombro dele. Aí alguém vai dizer, Marcelo, mas isso é coisa de bobo. Quem ama não tem medo de ser chamado
chamado de bobo. Sabe por quê? Não importa o que os outros pensam. O que importa é chamar a atenção de quem você ama. Quando Jesus está ensinando isso, Ele está deixando bem claro. Sabe por que você tem que nascer de novo? Porque tem que ter uma relação sendo construída de novo. E essa relação, ela tem que ter uma identidade de quê? Para você se sentir amado. E para você entender o que é amor. Você só vai se sentir amado se você entender o que é amor. É aqui que está a diferença. Meu Deus, aleluia. E aí nessa linguagem controversa vem outro exemplo. Quando ele vai falar de Moisés, do levantar de uma serpente. Diga-se passagem, é um dos textos que mais intriga conceitos teológicos. Mas qual é a linguagem básica, o primaz? Pega o elemento, um simbolismo, que simboliza a morte, que tem um veneno. Porque a linguagem do original grego, ela faz ligação com o original hebraico. O tipo de serpente, que você sabe que existe vários tipos de serpentes e cobras. Mas a linguagem do original é para aquela que é venenosa, para aquela que pode matar. Aí ele faz o que? Na linguagem do texto, levanta uma serpente que pode matar, mas pela ação do que Deus manda, o que acontece? É cura. Aleluia. E aí entra um detalhe interessante aqui. Não existe amor se a gente não entender o mal que a gente pode fazer. Você sabe disso. É mais fácil a gente destruir a vida de uma pessoa do que levantar a vida de uma pessoa. Basta uma palavra e você pode destruir a vida de alguém. Basta às vezes você falar algo. E tem um detalhe: quando você não ama, a palavra sai, ela machuca e você nem se importa. Depois da consequência você até fala, eu não quis falar isso. Mas onde entra a prova do amor é que quando a gente fala e não se preocupa com o que está falando. Muitas das vezes a gente é duro demais, fala o que não deve, o que a gente fala. Não, mas a pessoa vai entender. Ela entendeu que é para o bem dela, só que tem um detalhe, você convive com ela realmente. Você conhece profundamente ela para dizer se vai fazer bem? Se a palavra que você falou vai gerar alguma coisa boa? É aqui que Jesus está dizendo. Quando Nicodemos nasce de novo, é como se você estivesse dentro de Deus, numa linguagem simbólica. Quando você é gerado em Deus, Deus mostra para você que Ele te conhece. Há uma diferença de eu saber, ouvir, porque Deus conhece todas as coisas. Isso é uma coisa. Agora, eu saber profundamente e na prática que Deus me conhece é diferente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem consciência realmente que Deus nos conhece, em algum momento você vai ter vergonha. Em algum momento você vai se sentir pequeno. Em algum momento você vai olhar para você e vai dizer: o que eu fiz para merecer isso? Em algum momento você vai falar: por que eu estou aqui? Não é que você quer sair da presença, não. É que você começa a valorizar o quê? Que nem você e nem eu precisou dar nada para Ele. Ele amou porque Ele escolheu amar. E aí vem para essa parte. Deus amou. Eu creio que isso foi explicado nesses dias. A ideia da palavra aqui no caso, não o substantivo ágape, a ideia, mas agapau do grego, que é uma concepção que eu já expliquei isso, eu não me lembro se em alguma filial aqui ou em outra igreja, que esse termo nem na literatura grega se utiliza, porque para os eruditos eles vão dizer que não há como alcançar esse amor. Então não vou usar uma palavra que é inalcançável, porque ágape, ela traz a ideia que quando você ama alguém sem se preocupar de ser amado em troca. Ágape é uma palavra que traz uma ideia que todas as suas ações por esta pessoa, ela é baseada em quê? Não no que ela faz para você, mas pelo que você tem prazer de fazer por ela. A ideia de ágape, ou agapau do grego, ela traz o conceito que só de você fazer o bem para ela te faz bem. Ela pode errar com você,
É por isso que a Bíblia vai dizer que ainda que sejamos infiéis, ele permanece o quê? Quando você pega a ideia do grego que é pistis, a concepção do termo, a ideia do termo é dizer o seguinte, que a confiança inabalável dele no quê? No sentimento que ele tem com você. Ainda que você erra, ele se mantém do mesmo jeito. Porque ele não ama por troca. Ele simplesmente escolheu amar. E aí tem um detalhe, Deus sabe que eu e você não podemos se aproximar dele. Por quê? Carregamos marcas de pecado. Nosso corpo é frágil por causa do pecado. Não usamos o cérebro 100% por causa do pecado. Ficamos doentes por causa do pecado. Então nossa fragilidade biológica faz com que a gente não consiga ter contato direto, plano, profundo, externo, de tocar em Deus. Não tem como. Mas o que ele faz? Eu não posso viver sem esse homem. Eu não posso viver sem essa humanidade. Então eu vou enviar alguém que vai se humilhar, se reduzir. E aí você pega a ideia do original, que é tremenda. Sabe o que significa isso? Está aqui você, antes que você case, e aí no caso para uma mulher. E aí Deus chega para você e fala assim, olha, essa aqui é a sua vida, você escolhe. Você vai ter um péssimo marido, um filho horrível, pessoas que só vão te trazer decepção. Você, agora eu vou deixar na sua mão, você quer casar? Sem medo eu posso falar, e por favor, ninguém responda, para não ser mentiroso. Sabe qual é a lógica que você falar de cara? Não! Sabe por quê? Ninguém quer sofrer. É por isso que o amor de Deus, ele é inalcançável. É por isso que o tema aqui, ele é extraordinário, ele é imensurável. Nada pode se comparar a essa palavra de comportamento de amor aqui na terra. Quando você pega a Bíblia, nessa concepção de sentimento, se a gente pudesse escolher, a gente abriria a mão de sofrimentos. Deus disse, olha, o que você tira da sua vida? Isso, e vai tirando. Aí vem Deus. Quem nos criou foi Ele. Deus sabia que a gente ia fracassar? Sabia. Deus sabia que a gente ia pecar? Sabia. Deus sabia que mesmo pecando como nos dias de hoje, a gente prefere as coisas da terra do que a presença dEle? Sabia. Deus, Ele sabe que a nossa geração seria uma das piores. Sabe, a Bíblia profetiza sobre ela? Da secura de amor, como Mateus vai dizer. E às vezes reflete no nosso meio. Aqui não tem isso, eu tenho certeza. Aqui você pode fazer qualquer culto que a igreja está cheia, vem todo mundo. Ninguém fica em casa. Vem para o culto. Porque a gente tem o costume, né? Deus entende. Entender é uma coisa, suportar é outra. O amor dele é sem troca. É aqui que é tremendo. Pega uma pessoa que fale com você se você vai querer andar com ela. Pega uma pessoa que deixe você na mão, se você vai querer andar com ela. Pega uma pessoa que... Tem gente que é tão sistemática que basta a pessoa errar uma vez só. Ela fala assim, não, comigo é assim, errou uma vez, quebrou o vaso. Não tem como pegar a taça de cristal e colocar do mesmo jeito. Foi. Deus não. A gente toda hora quebra a nossa relação de manhã, de tarde, de noite. E mesmo assim ele fala, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. A gente está errando e ele está dizendo, levanta a cabeça porque eu te amo. A gente está pecando e ele fala assim, levanta a cabeça porque eu posso perdoar todos os teus pecados. Tem dia que a gente fala, não, agora não dá. E ele vai dizer, ei, levanta a tua cabeça porque tem renovo para a tua vida. Eu não abro mão da tua história. Se você está por causa desse amor, levante as tuas mãos e glorifique Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Amor. Amar. Sentimento. Profundidade de sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele coloca a expressão da ideia de cosmos do grego, dizendo que esse amor pela humanidade é tão profunda, é tão extraordinária, que quando você vai estudar teologicamente a ideia do texto, é deixar bem claro que esse mundo aqui é só importante para ele porque você existe. Glória a Deus. Para Deus não importa se as flores brotam ou não brotam, se as espécies de animais são preservadas ou não. Para Deus não importa o aspecto da estrutura pela estrutura em si. Que é isso, Marcelo? É fato. Vou lhe dizer por quê. Porque se para Deus isso fosse o suficiente, Ele não criaria nem você nem eu, não criaria a humanidade. Ele ficaria satisfeito só com os animais, só com a fauna e a flora, que é bonito. Só que tem um detalhe. Ele quer relação de amor. Sabe o que é livre-arbítrio? Às vezes a gente pega a ideia de livre-arbítrio e traz a concepção dessa libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E aí a gente traz essa ideia. Só que a ideia é muito mais profunda do que isso. Ele não está falando de uma liberdade, não. Porque quando você tem livre-arbítrio, você ama se você quiser. Quando você tem livre-arbítrio, sabe o que vai nos condenar ao inferno? E Deus, que isso não aconteça nem com você nem comigo. A gente sabe que a salvação, a porta está aberta, mas eu e você temos que permanecer nela. Sabe o que é lindo? É que tudo o que Ele quer é que a gente ame Ele dentro das nossas forças, dando o nosso melhor. O melhor dele é inalcançável. Ele deu quem? O unigênito. Monageios do grego. Sabe o que significa isso? A linguagem básica, para ele mostrar que ele amava tanto, que na linguagem, o que significa unigênito, não é apenas único, é mais tremendo do que único. Sabe o que ele significa na ideia do original? Que se identifica, que representa, que é idêntico em conceitos, que quando um termina o outro começa, ou seja, você não consegue ver. E é tão tremendo isso que quando você estuda a Trindade, tem gente que não acredita na Trindade, porque ela tem dificuldade de fazer essa separação, porque os três são um, mas são três. E o que faz isso? É porque é tão intrínseco, tão profundo isso, que é meio complexo você separar os três para estudar separado. Por exemplo, o louvor que foi ministrado aqui fala o quê? Que ele é o quem? Elohim, que é o único termo no hebraico, que na verdade não é uma palavra de raiz hebraica, ela é um pouco mais profunda na terminologia dela, que traz o conceito da gente poder ter a noção no original hebraico de três. É a única palavra. Mas por que isso? Você lembra de Jesus com Felipe? Mostra-nos o Pai. E aí que é a resposta que ele dá? Eu estou há tanto tempo com, e você me pergunta? Mostra-nos o Pai. Ou seja, você está vendo o Pai, você está me vendo. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Ele não está dizendo que ele é Deus Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou a demonstração do maior sentimento de todos. Se eu estou aqui, é porque Ele se importa. Se eu estou aqui, quando Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está querendo dizer o quê? Que nesse processo de trajetória, para você chegar ao Pai, você só vai chegar ao Pai se você for um só em quem? É Cristo. A Bíblia deixa bem claro, não é em Deus, é em Cristo. Tanto que quem é chamado de cabeça da igreja é Deus? Não, é Cristo. Por quê? Você sabe disso. Terminações nervosas, todas as ligações ficam onde? Cérebro. Comando de circulação de água, de ar, sangue. Por mais que você tenha o coração que é aquela bomba que bobeia, mas tudo isso começa onde? Se você pensa, cérebro. O corpo funciona bem se o cérebro estiver
Bem, os órgãos podem estar perfeitos. Arranca a cabeça, vê se a pessoa, o corpo vai funcionar. Não vai. Sabe o que significa isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: para a gente entender um pouco desse amor, só se eu e você se esconder na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Em outras palavras, sabe quem é? É o Cristo ressurreto que está nesse lugar. A presença dele está aqui. Ele está te dizendo: você está aqui respirando por causa desse amor. Você está aqui adorando por causa desse amor. Você pode sentir essa presença por causa desse amor. Você pode falar em línguas por causa desse amor. Ele pode batizar e curar. Ah, Marcelo, é bíblico, mas a palavra só existe por causa do amor. Se não fosse o amor, não tinha palavra. Se não fosse amor, não tinha esse ministério. Se não fosse amor, você não estaria aqui adorando e sentindo a presença dele. Se você está aqui adorando, fique de pé glorificando, fique de pé exaltando a ele. Eu vou orar por você por 10 minutos, eu já estourei meu tempo. Segura a mão de quem está do teu lado, por favor. Você já conhece meu costume, são anos que eu ministro aqui. Feche os corredores, por gentileza. Pastor, não estou reclamando não, posso voltar mais 10 anos seguidos. Feche os corredores, por gentileza. Você vê como é que a nossa geração é tão difícil? Não estou dizendo que é você não. Às vezes a gente tem dificuldade de segurar a mão da pessoa que está do nosso lado. Na igreja. A gente tem dificuldade de segurar a mão. Como é que eu vou entender amor se eu tenho dificuldade de ter relação com alguém que está do meu lado? Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça. O texto ele é simples, o texto é profundo de uma certa forma, sim. Na sua linguagem, só da leitura já nos ensina muito. Mas a gente marca muitas palavras com uma ideia. Perecer não é apenas você ir para o inferno. Sabe o que é perecer no original? Você já pegou um alimento, algo que é perecível? O que é perecível? Se você não conserva bem, se você não cuida bem, se você não souber usar, o que vai acontecer? Ele vai se deteriorar. Essa é a linguagem. A gente liga muito para o futuro. Mas a ideia do versículo começa agora. Para que todo aquele que nele crer. Não. O texto ele fala de relacionamento, sim ou não? O texto fala de amor, sim ou não? Existe amor sem troca, sim ou não? Existe amor sem relacionamento de uma pessoa com a outra, sim ou não? Então a linguagem do perecer é o seguinte: se eu não souber cuidar desse amor, eu vou perecer. Ou seja, eu vou me apodrecer aos poucos. É por isso que tem gente que está na igreja, que a gente só acha que desviou quando está lá fora. Ela já está perecendo há muito tempo. Porque ela parou de adorar, ela parou de glorificar, ela parou de sentir a presença, ela parou de lutar para demonstrar amor. Está preocupada mais com as suas necessidades. Marcelo, o que, que você está querendo dizer? Você não é para se preocupar, não, claro, se preocupe com a sua vida. É você que cuida dela. Mas quando você está aqui, por gentileza, esqueça de você um pouco. Você está aqui é por ele. Você está aqui é por causa dele. Se não fosse ele, você não estaria aqui. E vou mais longe, você nem estaria aqui e o teu nome não estaria escrito no livro da vida. E sabe o que é lindo? Tu vem cansado, arrebentado, frustrado, triste, doido para ir embora às vezes que não está bem, querendo se esconder. Às vezes depressão bate na porta, ansiedade e uma série de sentimentos. Sabe o que é isso? É porque a gente está perecendo. Mas quando você começa a entender esse amor, Deus ele vai cuidar. Deus ele vai tratar. Ele vai te dar forças. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a adorar o nome dele nesse momento. Todo aquele que nele crê. Pisteu do grego. Persuadido.
Labaixo e decantarai. Remante e que face. Como é que eu sou persuadido que ele está no ambiente? É quando eu consigo tocar nele. Você está segurando a mão dessa pessoa e eu creio que tu vai tocar na presença dele. Como você está segurando a mão dessa pessoa. E eu creio pelo amor dele, pela palavra dele, que se você deixar que ele toque em você, e você vencer essas barreiras para tocar nele, você vai sair dessa noite renovado, estruturado. Você que está afastado, vai sair daqui renovado, vai sair daqui fortalecido. Você que está desanimado, você vai sair de pé. Então feche os teus olhos, comece a adorar. Eu vou parar por alguns segundos, vou deixar você adorar ele por amor. Adore, 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 adore. Adore, adore isso. Vai adorando a ele. Vai adorando a ele, vai glorificando a ele. A presença dele está nesse lugar. Isso, isso. Daqui a pouco eu vou estar orando por você, mas eu quero que você adore pela beleza da presença dele. Eu quero que você adore ele porque você ama ele. Esse amor é tão extraordinário que ele alcançou a tua vida, ele alcançou a minha vida. Adore, 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 adore isso, vai adorando a ele, isso. Por que eu estou pedindo para você adorar? Ele está aqui, porque ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A linguagem da ideia do original é que ele está presente. Tanto que isso é tão profundo que a Bíblia vai dizer que ele vai para o Pai, mas não vai deixar em você órfão. O Espírito Santo vai estar conosco para lembrar o que? Você não está sozinho. Tem alguém que te ama. 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 Enquanto você está adorando, você pode ser batizado. Enquanto você está adorando, você pode ser curado. Enquanto você está adorando, você pode ser liberto. Enquanto você está adorando, adore, 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 adore. Oh, aleluia! Eu quero fazer aqui um convite aqui. Você não precisa. Você não depende de pregador para sentir a presença. Tem liberdade para adorar. Eu quero fazer o primeiro convite enquanto você está adorando. Não se preocupe comigo, adora ele, adora ele. Tem alguém afastado que entendeu essa mensagem, que entendeu que ele ainda te ama e continua te amando, e não abre mão da tua vida, quer ter contato contigo, relacionamento contigo, e ele está te chamando para você viver novidade de vida. Cadê essa primeira pessoa? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Jesus está te chamando. Você que está afastado, você que não entregou ainda a vida para Jesus, ele te ama tanto, ele tem um amor tão profundo por você, que ele abriu essa porta aqui em Oswaldo Cruz, para que você pudesse ser alcançado, e você tivesse um lugar de refúgio para ser tratado,
Cadê a primeira pessoa? Sai do seu lugar e venha. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Se tem algum momento esse, Marcelo, mas eu ainda tenho que resolver coisas. Não, deixa ele resolver para você. Ele te ama demais. Ele não quer abrir mão da tua vida. Sai do seu lugar. Cadê essa primeira pessoa? Vem. Jesus está te chamando, vem. Cadê você? Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo, Jesus está te chamando. Oh, aleluia. Está vindo a primeira pessoa. Você pode glorificar a Deus. Eu quero mais jovem para estar do lado dessa menina. Isso. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Vem. Vem. Jesus está te chamando. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Ele não abre mão da tua vida. Ele não abre mão da tua história. Talvez pessoas viraram as costas para você, mas Jesus está te dizendo hoje: eu quero escrever uma nova história da tua vida. Cadê a segunda pessoa? Vem. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Vem correndo. Está vindo a segunda pessoa. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê uma irmã para ficar do lado dela, por favor? Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Vem depressa! Vem depressa! Vem depressa! É tempo de você viver uma nova história! É tempo de você viver uma nova história! Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Vem! 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 Jesus está te chamando! Jesus está te chamando! Cadê essa terceira pessoa? Eu vou insistir mais um pouco! Eu vou insistir mais um pouco! Eu vou insistir mais um pouco! Jesus te ama demais. Ele te ama demais. E não abre mão. Marcelo vai ter outra oportunidade. O dia é hoje. O momento é hoje. A hora é hoje. É hoje que Ele está te chamando. Ele não quer abrir mão de você. Ele não quer abrir mão de você. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Eu vou fazer aqui alguns convites e vou voltar para este. Mas eu quero insistir mais um pouco. Cadê a terceira pessoa? Ele te ama demais. Deixa Ele cuidar de você. Eu quero fazer mais um convite aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, por favor, sai do seu lugar, vem para esse lado aqui. Eu quero orar por você que não é batizado com o Espírito Santo. Vem, vem, vem. Isso, isso. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Isso, isso, isso. Já vem adorando, já vem glorificando, já vem exaltando, já vem bendizendo. Isso. Já vem adorando a Deus. Já vem glorificando a Deus. Feche os teus olhos. Isso. Eu vou para o outro lado aqui. Terceiro convite. Marcelo, eu entendi essa mensagem. Tem hora que é tanta batalha, que é tanta luta que eu passo, que eu acho que eu estou sozinho, que eu estou solitário, que não tem ninguém comigo. E Jesus disse para você hoje: você não está sozinho. Ele te ama. Ele é teu amigo, Ele vai te dar forças. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez tem gente que está te perseguindo, pessoas que têm te decepcionado, mas Ele quer renovar as tuas forças. Marcelo, eu preciso de renovo. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você desse lado aqui. Vem para cá, para esse lado. Eu quero orar por você. Desse lado, isso. Vem rápido, por gentileza, isso. Para a gente ganhar tempo. Já vem adorando, já vem glorificando, já vem exaltando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Isso, vai adorando Ele aí, vai glorificando. A presença dEle está nesse lugar.
Pergunte a ela se ela quer que você acompanhe. Acompanha ela. Vem, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Cadê essa terceira vida? Cadê essa terceira vida? Oh, aleluia. Cadê essa terceira pessoa? Remandará baixo, bebe quebra. Vai dando glória a Deus. Fecha os olhos, você que está aqui na frente. Vai dando glória. Isso. Para a gente ganhar tempo, eu vou pedir ajuda aos pastores, aos ministros, pastor me permitir, para a gente poder remir o tempo. E pedir algumas irmãs, aí, me ajudando então nas mãos enquanto a gente está orando. Algumas irmãs, alguns obreiros, por favor, me ajude aqui. Me ajude aqui. Você quer ser batizado, começa a dar glória. A presença você já está sentindo. Tira o medo, tira a dúvida, é isso. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Isso, 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 isso. Os irmãos que estão aqui precisando de renovo. Eu quero alguns irmãos aqui me ajudando aqui. Isso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E você vai adorando, e você vai glorificando. Deixa a presença te renovar. Espírito Santo, que conforta, que consola, que edifica, que liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí, Jesus, olha aí, Jesus, batiza, 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 isso. Você já está sentindo a presença. Abre a tua boca e vai adorando. Abre a tua boca e vai adorando. Oh Deus. É calabodora, bota quebra. É calabodora, bota quebra. Olha aí. Olha aí. Vai glorificando a Deus. Vai adorando a Deus. Isso. Isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, olha aí, Jesus. Olha o teu povo. São amados por ti. Mas é tanta luta, é tanta dificuldade, que o adversário tenta desanimá-los. Teu amor é fiel. Teu amor é extraordinário. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, renova, 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 renova. Remandarai, vai sentir a presença, vai sentir a presença, vai sentir a presença, vai sentir a presença, vai sentir a presença. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ação do adversário, toda ação do inimigo, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, Pai, nós repreendemos, junto com as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda potestade, toda legião, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Batiza, 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 isso, vai
Vai adorando a Deus. 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 Glória, isso, vai glorificando a Deus aí. Pastor, posso descer? Pode, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Isso, não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar isso. Vai adorando, vai adorando. Você não tem no teu lugar, vai dando glória. Ele pode renovar o de você para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, Jesus, batiza. Batiza. Batiza, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, só vai dando glória, só vai dando glória. Olha aí, olha aí. Minha irmã, só abre a boca, tu está sentindo a presença. Tem medo não, pode abrir a boca aí.